Versículo 8. Então disse o rei da Síria: vai, anda, quer dizer, se apressa. Enviarei o quê? Uma carta ao rei de Israel. Você lembra dessa época em que a gente ia procurar emprego, né? E quando você tinha uma carta de alguém, um vereador, né? Um prefeito, um empresário, as pessoas faziam isso, né? Chegavam para pedir uma carta de recomendação. Eu sou dessa época. Quando você chegava para entregar um currículo com uma carta de recomendação, aquilo tinha um valor. Aquilo tinha, sabe, um algo especial. É o que aqui em Natal vocês chamam de deixa eu lembrar aqui. Ah, meu Deus, me lembra. Fechada. Eu ainda vou descobrir por que essa expressão, que eu não entendi ela ainda. Fechada. Fulano é fechada. Quer dizer, é alguém que vai me dar uma força. É alguém que vai me dar um empurrão para que eu consiga conquistar o que eu preciso. Às vezes esse termo é usado de maneira pejorativa, né? Mas eu estou falando no sentido de amizade. Não sei se a expressão que eu entendi corresponde ao que eu quero dizer, né? Espero que seja. Espero que eu não esteja falando besteira aqui, tá? Mas no sentido, você que está compreendendo? De dizer assim, olha, vou te dar uma carta porque é meu amigo, é uma pessoa do meu convívio, e eu vou pedir para ele te ajudar. Eu vou pedir para ele te dar uma força. Foi isso que o rei disse. Mas não era só isso. Era uma carta de pedido, mas na verdade era quase uma ordem. Porque o rei de Israel estava submisso ao rei da Síria. E quando ele diz, olha, vamos ver o que diz o teor da carta. O que diz na carta? Leia comigo, né? Enviou uma carta ao rei de Israel, versículo 5, né? É isso? E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata. Isso é Naamã fazendo, tá? E 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, ou vestes festivais, né? Tem tradução que fala vestes festivais, quer dizer, roupas caríssimas, roupas, né, da corte, negócio chique, negócio caro. Ele leva um presente. Versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que o quê? Que eu te enviei Naamã, meu servo, para quê? Para que o restaures da sua lepra. Olha isso. Note, irmãos, a menina diz: se o meu senhor estivesse na presença de quem? Do profeta. Ela é muito clara na sua declaração. Ela diz do profeta. Ele, o profeta, o restauraria da sua lepra. Naamã, empolgado, diz ao rei. O rei, empolgado, porque Naamã, diz a Bíblia, era um homem valoroso, era um homem querido, era uma pessoa que todo mundo queria bem, queria que ele ficasse bem. A lepra era, irmãos, uma sentença de morte. A pessoa que era contaminada com a hanseníase, com o vírus da hanseníase, ela era praticamente uma pessoa destinada a morrer miseravelmente. A lepra comia, olha para cá, irmãos, a lepra comia, né, a carne da pessoa pouco a pouco. Ela ia definhando, você imagina, ia caindo os pedaços, apodrecendo. Ficava ali um morto ambulante, qualquer hora dessa a pessoa morria. Então é dito, é só ir lá que vai ficar curado. Ele chega ao rei, o rei se apressa, mas o rei vai naquilo que ele entende. Ele não entende do espiritual. Ele não entende das coisas de Deus, nem de Israel ele é. Ele entende de política. E ele vai pelas vias que ele está acostumado, né? Esse contato, né, entre governantes. E ele manda uma carta dizendo: olha, eu quero que você saiba, fique ciente que esse camarada que está aí é meu servo. E eu estou enviando para que você cure. Como você cure? Porque na ideia dele, funcionava em Israel como funcionava na sua nação, onde os profetas, os sacerdotes eram subordinados ao rei.
onde os monarcas eram vistos como deuses, filhos dos deuses. Então ele imaginou, é só eu chegar lá, dou uma ordem para o rei dá uma ordem para o outro e está tudo feito. Mas quando essa notícia chega aos ouvidos do rei de Israel, diz assim a palavra de Deus, leia comigo, versículo 7. E sucedeu que, lendo, acharam, amados? Amém? Lendo o rei de Israel a carta, qual foi a reação dele? Rasgou as suas vestes, rasgou a roupa. Era o sinal do judeu, ou de maior grau de humilhação, de, reconhecimento da sua miserabilidade, ou indignação. Nesse caso, olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui, né? Rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da lepra. É como quem diz: meu amigo, isso é sentença de morte, eu não sou Deus. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver essa situação? Eu não sou Deus, eu não tenho como curar esse homem. Aí ele diz assim, olha, no final do versículo: pelo que deveras notar, e peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Olha para cá, irmãos, presta atenção, desvia tua atenção não, que é exatamente o que o diabo quer, que você venha à igreja e não absorva a palavra. Você acha que louvor sustenta crente na fé? Sustenta não. Louvor é adoração a Deus. O que nos faz fortalecer a nossa fé é a palavra. E essa é a hora que Satanás mais trabalha, para que a sua mente fique voando. Ninguém fez nada não, eu estou falando do que eu estou sentindo. Amém? Ninguém fez nada, mas eu consigo sentir aqui. Deus começa a me mostrar quando a sua mente começa a vaguear, a devagar por aí afora. Repreenda, isso é o diabo. Porque se você não tem alimento espiritual, você enfraquece. Passa aí 7 dias, 15 dias sem comer. Não estou mandando não, tá? É só um exemplo. Passa 15 dias sem comer, para tu ver se seu corpo não definha. Você não se sustenta de pé. Se você fica sem se alimentar espiritualmente, o espírito também definha. Por isso que tem gente que chega na igreja, e não consegue orar, não consegue ler a palavra, não tem vontade de ficar. É aquela moleza, é o espírito enfraquecido, irmãos. E é assim que Satanás quer manter as pessoas. Não deixe, repreenda ele, amém? Não deixe. Somente quiser vaguear, fala: epa, não, estou aqui ligado em Deus, em nome de Jesus. É porque eu não faço mais, mas antigamente eu fazia, às vezes, eu dizia assim, eu falava assim, de supetão na hora da mensagem: quem vai para o inferno, diga amém. O que você acha que acontecia? Um monte de gente gritava amém, com toda a força. Nem ouviu o que eu falei. Tá. Outros não, é porque estava numa empolgação, está ali, né? Cheio de energia e vai no impulso. Mas outros não sabem nem o que está falando. Então fique atento, amém? Repreenda, amém? Glória a Deus. Então ele disse assim, olha, ele está buscando ocasião contra mim. É contra mim. Irmãos, isso é um sintoma das pessoas sem direcionamento espiritual. Ela recebe uma notícia e ela interpreta tudo errado. É tudo fora de contexto. Eu estou perguntando a você, o rei da Síria, ele estava querendo guerra contra o rei de Israel? Esse era o motivo da carta? Sim ou não? Hein, irmãos? Não. Claro que não. É evidente que não. Não era a intenção dele machucar, revoltar, chatear. Ele estava, na verdade, pedindo ajuda, pedindo socorro por alguém que ele queria bem. Na verdade, era uma demonstração linda da parte de um rei. Pedir a outro rei um favor que não era nem para ele, era para um terceiro. Mas o rei de Israel não consegue interpretar assim. Se revolta, rasga a roupa. Olha para o seu irmão aí. Está lembrando de alguém? Está lembrando? Né? Qualquer coisa está a pessoa rasgando a roupa, está revoltado, está indignado e não sei o que, por quê. E o pior,
O pior é que a gente às vezes não consegue explicar para a pessoa que aquilo que ela está sentindo, que aquilo que ela está, pelo qual ela está reagindo, não tem nem razão de ser. Não é nada daquilo, está totalmente errado. Mas entra na cabeça de algumas pessoas. Olha aí para o seu irmão, olha aí. Para algumas pessoas não entra. Não entra. Quer lutar contra mim, quer guerrear contra mim. Que o cara estava pedindo ajuda. Agora imagina quantas vezes isso acontece no dia a dia das pessoas. Você acha que está restrito só a essa história? Não. Isso acontece muito. Eu sei que vocês estão tudo distante aí um do outro, mas se conseguir, tenta aí, mesmo de longe aí. Pergunta para o irmão, o que é que tu acha aí, irmão? Acontece só aí, não é só na Bíblia que acontece isso? Será que você nunca viu isso acontecer? As pessoas reagirem, né? Vai querer matar um mosquito com um canhão. Né? Não, eu falar nisso, gente, eu estava lembrando aqui, né? Eu falo por mim, eu lembro quando eu era pequeno, que a muriçoca me picava, o mosquito me picava, eu ficava tão indignado que falava assim, se tu fosse do meu tamanho. Porque era pequenininho, você tentava matar, o bicho voava, você dizia, se fosse grande. Mas se fosse grande, se fosse grande não picava, sugava a pessoa toda, de uma vez só. Mas tem gente assim. Essa é a reação de muita gente. E isso já faz uma demonstração, uma separação muito clara de como está o interior da pessoa, de como é sua vivência espiritual. Falta total de interpretação. O cara nem sequer apresenta a carta a Deus. Você lembra de Ezequias? Quando recebe, ele sim recebe ameaça. Ele sim recebe, né, a carta dizendo, vou destruir tudo. Ele não tinha poder de reação, estava cercado. O que ele faz? Ele vai para a casa de Deus, coloca as cartas diante do altar de Deus e diz, está aqui, Senhor, está aqui que estão dizendo contra mim. Mas não é só contra mim, não é contra o Senhor também. Estão dizendo que vão entrar aqui e vão acabar com tudo. Ele, ao invés de se desesperar, ao invés de se rasgar as vestes, ele vai apresentar diante de Deus. Essa é a atitude correta quando você está sob pressão. Porque eu não estou dizendo, irmãos, que não existam pressões sobre a nossa vida. Existem muitas. Mas a maneira correta de reagir frente a elas é que vão determinar muita coisa no seu dia a dia. Muita coisa. Você pode reagir constantemente como uma pessoa desvairada, como uma pessoa sem senso. Por favor, eu estou pedindo em nome de Jesus, diga aí para os seus irmãos aí, pode dizer mesmo de longe, tá? Mesmo de longe, mesmo de máscara, eles vão entender você. Diga aí para o seu irmão aí, você é inteligente. Você é inteligente. Primeiro eu gostaria de falar com o pessoal que nos acompanha, né, nas mensagens. Eu tenho pedido para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube. É um propósito de Deus que nós temos ali. E peço para que você compartilhe essas mensagens. Eu descobri uma coisa, que nem todos os que se inscrevem ativam lá o sininho para receber, né, o aviso de que tem mensagem nova lá. Então faça isso. E principalmente compartilhe as mensagens com quem Deus te direcionar. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção grandiosa em nome de Jesus, tá bom? Então, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, no nome de Cristo.